Olá, boa tarde. O NT Sul desta segunda-feira já está chegando com as principais informações do dia para você. Nessa edição, a gente fala sobre os colonos, que são homenageados nesse 25 de julho. Hoje é dia deles e a gente vai resgatar um pouco da história desse grupo. Tem também informação sobre a falta de transporte escolar. Alunos de Cachoeira e Caçapava do Sul permanecem sem conseguir ir para a escola depois de meses de espera. O novo site já recebe denúncias de telemarketing abusivo. Você pode denunciar aquelas ligações frequentes que tiram o seu sossego. Cachoeira tem surto de diarreia e entra em alerta, com registros de vários casos. Nós fomos atrás de respostas e orientações para a população. FGTS vai distribuir parte dos lucros de 2021 com os trabalhadores. E a gente vai explicar como você pode saber quanto vai receber. Convenções avançam e o Rio Grande do Sul já tem alguns candidatos definidos para as eleições em outubro. E você pode participar aqui do NT Sul enviando a sua opinião, enviando o seu recado para a gente. Sabia que hoje também é dia do motorista? Você pode mandar a sua homenagem para esses profissionais e também para aquele colono seu amigo. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Vá mandando o seu recadinho enquanto acompanha as notícias. O NT Sul desta segunda-feira já está no ar. E como nós falamos, hoje são homenageadas oficialmente duas importantes categorias, os motoristas e os colonos. E a Helena Caetano vai conversar com a gente a partir de agora para resgatar um pouco de história, principalmente sobre os colonos, que inspiram a criação dessa data. Helena Caetano, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Telejornal NT Sul mais uma vez. E aí, o que você pode contar sobre a origem desse 25 de julho e o Dia do Colono? Oi, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde para os nossos amigos telespectadores. Dia do motorista, dia do colono, primeiramente nossa saudação especial a essas duas categorias super importantes e fundamentais. Ontem, Cachoeira do Sul, durante o final de semana, a Cachoeira do Sul registrou vários eventos, várias festividades. Tivemos, inclusive, carreata em Cachoeira com motoristas festejando a sua data. Os colonos também foram muito lembrados e hoje, segunda-feira, que é o dia oficial, dia 25 de julho, tem cidades, inclusive, onde é feriado, tal a relevância da data, principalmente municípios da região celeiro do Rio Grande do Sul, na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Vários municípios decretaram hoje feriado municipal para poderem comemorar e saudar essas categorias. Nós estamos aqui nas esquinas das ruas Presidente Vargas com Isidoro Neves, em frente à Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Cachoeira do Sul. Aqui em Cachoeira do Sul, essa igreja é popularmente conhecida como Igreja dos Alemães. Por que? Muita gente se pergunta. Nós vamos contar para vocês, você que nos acompanha, e dizer o porquê do significado dessa igreja ser conhecida como Igreja dos Alemães. Está conosco aqui a pesquisadora Miriam Hitzel, já é nossa conhecida, já é de casa. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cachoeira. Miriam, vamos falar então sobre colonização. Esta data ela foi instituída oficialmente aqui no Brasil em 1968, Dia do Colono e Dia do Motorista. Mas vamos focar na data do colono. Por que Dia do Colono nesta data? Qual é a referência que se tem disso tudo historicamente, aqui no Rio Grande do Sul principalmente? Os primeiros colonos alemães chegaram ao Rio Grande do Sul justamente no dia 25 de julho de 1824. Foi a primeira leva de imigrantes destinados ao Brasil para o trabalho de plantio, agricultura, para desenvolverem então a cultura, a produção no estado e também para povoarem o estado. Então, a partir desta data, 25 de julho então, de 1824, quando esses primeiros colonos alemães chegaram na Real Feitoria do Linho Cânhamo
para se estabelecerem numa colônia lá. Isto hoje é o município de São Leopoldo. Então esse marco foi usado em 1924, quando se comemorou o primeiro centenário dessa vinda, não é, desses primeiros colonos alemães. Isso se transformou numa data significativa. E a partir dessa data, então, esse decreto de 1968 estendeu esse dia 25 de julho, acompanhando o Rio Grande do Sul, para celebrar, então, a chegada dos colonos e o seu papel importantíssimo no desenvolvimento não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, né, Helena? Quando se comemorou o centenário da colonização dos alemães, da chegada desses alemães aqui no estado, é que então, a partir dessa data, enfim, eles já comemoravam, né? A partir da data do centenário já comemorava o Dia do Colono. Exatamente, inclusive existe um marco lá na cidade de São Leopoldo, um monumento que comemora esse primeiro centenário em 1924. E o interessante, Helena, é lembrar os telespectadores que os colonos alemães vieram para cá, esses imigrantes alemães, com esse trabalho de se estabelecerem em colônias e desenvolverem a agricultura, por incentivo da Imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, que logo depois da independência, né, eles sentindo a necessidade de povoarem o Brasil, que era imenso, e desenvolverem a produção e a economia de uma maneira geral. Então a Imperatriz soprou no ouvido do imperador que ele deveria aproveitar e trazer para cá os alemães que estavam passando por dificuldades em seu país de origem. Então, era uma oportunidade de melhor vida para esses imigrantes que se estabeleceram aqui, então, primeiramente, lá nessa Real Feitoria do Ninho Cânhamo, em 1824, no 25 de julho. Vamos puxar brasa para o nosso assado. Queremos saber um pouquinho mais do Sul, que também teve na sua história a participação dos alemães aqui em Cachoeira do Sul, bastante importante. Por isso estamos aqui em frente a esta igreja, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a conhecida popularmente como Igreja dos Alemães, aqui do bairro Rio Branco. Conta um pouquinho pra gente aqui de Cachoeira do Sul, quando esses alemães chegaram e começaram a fazer história. Os alemães chegaram aqui também destinados a uma colônia, a colônia de Santo Ângelo, em novembro de 1857. Dia 1º de novembro, chegaram esses primeiros alemães. Eles vieram pelo rio Jacuí, né, chegaram no vapor chamado Dom Pedro, no Cerro Chato, que é hoje uma localidade do município de Agudo. Que fazia parte de Cachoeira. Que fazia parte de Cachoeira e que era a sede, digamos assim, da colônia Santo Ângelo. E ali eles chegaram, então, com promessas de terras, né, de sementes, de equipamentos para poderem desenvolver a lavoura e foram também alocados num barracão. As promessas não foram cumpridas à risca, Léa. Naquele tempo já não se cumpria a promessa? Não se cumpria a promessa à risca, infelizmente. Então, eles passaram por muitas dificuldades, mas em pouco mais de 10 anos eles já tinham, a colônia de Santo Ângelo já era muito produtiva. Eles realmente se dedicaram, derrubaram as matas, enfrentaram toda a dificuldade e começaram a estabelecer pequenas culturas. Feijão, milho, alguma coisa de trigo, e começaram a plantar o arroz. Ah, essa eu quero saber. Porque existe uma história muito típica, muito original sobre a questão do arroz. Com os alemães, a partir dessa história, começou o cultivo da cultura do arroz de Cachoeira do Sul, a nossa principal cultura orizícola, exatamente. Faltou o termo, mas enfim, a partir dos alemães. Mas tem aquela história relacionada com o quê? Com aquele arroz de leite, que é uma iguaria tradicional dos alemães. Foi a partir disso aí que eles se inspiraram, se motivaram a plantar arroz? Na verdade, o arroz no Rio Grande do Sul, ele muito antes da chegada dos alemães em Cachoeira, essa cultura tinha sido tentada diversas vezes, não com muito sucesso, né? Pelo menos aqui na nossa região. E os imigrantes alemães, eles tinham uma iguaria lá na terra de origem deles, a maioria dos que vieram para cá eram da região da Pomerânia.
Eles tinham uma predileção por um prato chamado arroz de leite, que todo mundo conhece, não é? Eu não gosto de arroz de leite, mas a maioria das pessoas gosta. Eu gosto. Pois é. E o arroz de leite, então, eles tinham muita saudade, segundo o historiador Klaus Becker, muita saudade desse prato. E eles começaram, então, a plantar o arroz para tentar, então, matar a saudade dessa iguaria que para eles era tão, né, de saudosa memória. Então, teria sido uma dos incentivos ao plantio do arroz a fazer o arroz de leite. Aqui em Cachoeira do Sul, Miriam, rapidamente só para a gente contextualizar, bairro Rio Branco acabou se tornando o grande núcleo dos alemães. Os alemães da colônia Santo Ângelo, na medida que eles iam progredindo, e o alemão tem muito essa coisa de procurar crescer e dar crescimento aos filhos. Eles procuravam, então, quando cresciam lá na colônia, eles vinham para Cachoeira. E ao virem para Cachoeira, eles foram se estabelecendo mais ou menos próximos. E quando o bairro Rio Branco foi aberto em 1912, esses alemães que já estavam consolidados em seus negócios, muitos deles já em grandes indústrias em Cachoeira, eles acabaram adquirindo os primeiros terrenos que foram postos à venda aqui no bairro Rio Branco. E aqui eles acabaram construindo o Templo Martim Lutero, não é? Que foi inaugurado em 1931, o colégio, porque o alemão tem isso, né? Ao lado de uma escola sempre tem uma igreja, e aqui nós temos o Colégio Sinodal ao lado do Templo Martim Lutero. Temos a Sociedade Rio Branco, que também veio para cá no início do século XX, e isso acabou se transformando num polo de moradores de ascendência alemã, assim como o bairro Marina, em Cachoeira, também é um local onde existem muitos moradores oriundos desses colonos que vieram para a colônia Santo Ângelo. Para a gente finalizar, Miriam, colono não é só o colono alemão, a gente focou na colonização alemã porque foi a origem de tudo no estado praticamente, mas temos aqui em Cachoeira do Sul a colonização a italiana, a colonização portuguesa, espanhola. Resume pra gente, Miriam. Sim, nós tivemos, o alemão foi o primeiro grupo com imigração dirigida para o Brasil, né? Então é o marco inicial disso. Nós tivemos depois também os italianos na década de 1870, importantíssimos também na nossa economia e na nossa cultura. Mais tarde, no século XX, os japoneses, os sírio-libaneses, né? Palestinos. Hoje a gente vê, né? A gente pode dizer, eles não trabalham a terra, mas eles são imigrantes que também colaboram com a cultura e com a economia, que são todos esses oriundos da África, que têm vindo muito para cá também. Então o colono hoje ele tem essa acepção daquele que vem para desenvolver algum tipo de trabalho para o seu sustento e colaborar também para o crescimento da economia do lugar em que eles estão inseridos e obviamente para a cultura e para a vida em sociedade também, não é, Helena? Resumidamente, todos eles evoluíram para o que somos hoje, né? Cachoeira do Sul é uma cidade multirracial, né? Com múltiplas origens. O pessoal continua trabalhando na terra. São hoje os pequenos produtores, produtores familiares, né? Muitas pessoas que vivem da terra e muitos que ainda estão chegando também, né, Miriam? Exatamente. E é interessante a gente observar, até pelo levantamento dos sobrenomes, como a gente ainda vê sobrenomes de origem alemã ligados a essas iniciativas de agricultura familiar e mesmo nas grandes lavouras de arroz e mesmo em outros segmentos da nossa economia. E eles são braços fortes, são importantes porque eles reforçam a nossa economia, reforçam essa multiplicidade racial que é algo que eu acho maravilhoso no Brasil, essa miscigenação que a gente tem, que formou esse povo maravilhoso que nós somos, porque também nós temos que vangloriar todas essas, todo esse caldeamento que foi muito importante para tornar a nossa cultura forte e esse braço também muito forte para a nossa economia. Valeu, Miriam. Obrigado por essa mini aula ao meio-dia, aula de história, mas muito legal a gente saber e conhecer um pouquinho mais. Aí, então, a origem do Dia do Colono, por que se comemora essa data? Nossa saudação, então, Daniel, para finalizar, a todos os colonos, produtores, agricultores familiares, todos que trabalham, que vivem da terra. Nossa saudação também aos motoristas que levam, vai e vem o nosso progresso. A todos que nos acompanham, um grande abraço, nossa saudação e parabéns, colono, parabéns, motorista. Miriam, mais uma vez, obrigada. Daniel, volto contigo ao estúdio.
Perfeito, muito obrigado, Lena. Lena Caetano falando diretamente do bairro Rio Branco, trazendo essas informações tão importantes, né? E é importante a gente aproveitar esse dia, este 25 de julho, dia do colono, para pensar um pouquinho na formação do Brasil. Essa formação que, como a Lena muito bem destacou, uma formação diversa, né? Um país que é multicultural, e, portanto, nós precisamos valorizar essas especificidades de cada povo, né, que veio para cá e que esta terra, portanto, o acolheu. Todos nós, de certa maneira, temos aí um pouquinho disso, um pouquinho dessas tradições que foram trazidas de tantas terras, né, longínquas aqui para o nosso Brasil. Bom, e eu já quero convidar você que está em casa para interagir com a gente, para mandar o seu ponto de vista, a sua sugestão, quem sabe uma foto antiga. Você conhece aí as suas raízes? Por exemplo, eu sei que a minha família também tem origem alemã, não é? Sei onde se estabeleceram. A gente tem algumas fotos muito antigas, mas um pouco disso vai se perdendo ao longo do tempo, né? Você conhece as suas origens aí também, as raízes da sua família? Conte pra gente, se quiser mandar uma foto também, fique à vontade. Nosso WhatsApp está à sua disposição, viu? É o 51997697129. Ou você pode comentar na nossa live no Face, facebook.com/TV Cachoeira. Sabia que já tem participação? A gente vai quebrar o protocolo aqui, vai ver um recadinho aqui na nossa tela agora do nosso WhatsApp. Olha aí o nosso amigo Cláudio. Diz aí, meu amigo. Olá, boa tarde para todo o pessoal da MT Sul. Eu quero mandar meu forte abraço para todos os colonos, incluindo os motoristas, que o nosso alimento vem através de caminhões. Muito obrigado a eles, viu? E um forte abraço. Tchau, tchau. Maravilha! Obrigado, Cláudio, pela participação. Um abraço para o senhor, para sua esposa, para toda a família aí. Obrigado de coração pelo carinho, pela interação. E você de casa, quer participar? Corre aí, faz como o Cláudio. Dê o seu recadinho e daqui a pouquinho quero colocar no ar a tua participação também. Bom, a gente fala agora sobre saúde porque a Organização Mundial da Saúde ativou o nível mais alto de alerta para tentar conter o surto de varíola do macaco, que afetou mais de 16 mil pessoas em 75 países. O anúncio foi feito nesse final de semana pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. A situação da varíola do macaco pelo mundo foi classificada como emergência de saúde pública de alcance internacional. Essa definição foi dita pelo diretor-geral da Organização Mundial Saúde, Tedros Adhanom. Esse é o alerta máximo divulgado pela organização. Então, em suma, temos um surto que se espalhou rapidamente pelo mundo através de novos modos de transmissão, sobre os quais entendemos muito pouco, e que atende aos critérios das normas internacionais de saúde. Por todas essas razões, decidi que o surto global de varíola do macaco representa uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Tedros afirmou que já são mais de 16 mil casos reportados em 75 países e territórios e 5 mortes confirmadas. Para o especialista em saúde pública, o risco no mundo é relativamente moderado, exceto na Europa, onde é alto. Embora eu esteja declarando uma emergência de saúde pública de preocupação internacional, no momento este é um surto que se concentra entre homens que fazem sexo com homens, especialmente aqueles com múltiplos parceiros sexuais. Isso significa que este é um surto que pode ser interrompido com as estratégias certas nos grupos certos. Detectada no início de maio, a propagação incomum da varíola do macaco fora dos países da África Central e Ocidental, onde o vírus é endêmico, a doença se espalhou desde então por todo o mundo, com epicentro na Europa. Assunto, portanto, que vem gerando preocupação, né? Que tem alguns casos aqui no Brasil também, inclusive no Rio Grande do Sul. Bom, a gente continua falando de saúde porque começou hoje a vacinação contra a Covid-19 em crianças com 3 e 4 anos de idade aqui em Cachoeira do Sul. A aplicação das doses está sendo feita em 3 unidades de saúde aqui da cidade. E nós vamos aqui para a tela, que é para a gente ver todos os detalhes sobre essa vacinação para os pequenos, né, de 3 e 4 anos. Bom, primeiramente aqui, a gente dá uma olhadinha sobre os locais onde tem a vacinação. Então, você de casa, você pai, você mãe, tem criança nessa idade, 3, 4 anos, primeiramente, fica atento aqui aos locais de vacinação. Primeiramente, o posto central aqui, o S1, prédio do INSS, o posto de saúde do Centro Social Urbano, o S4,
e também bairro Marina, o S14, e o horário de atendimento de manhã das 7h15 até as 11h45, agora à tarde da 1h até as 3h30, e quem pode se vacinar são crianças de 3 e 4 anos, mas aqui uma informação muito importante, não é para essa população geral de 3 e 4 anos, são crianças imunocomprometidas. Vamos agora para uma próxima tela para a gente dar uma olhadinha nas doenças ou condições a partir das quais as crianças podem receber a vacinação. Então, são as doenças na lista de prioridade. E aí aqui a gente tem insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, cardiopatia, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias. Aí tem várias doenças relacionadas ao coração, né, sistema respiratório. Vamos passar aqui para a próxima tela, que a gente tem mais uma lista. Aqui, por exemplo, entra síndrome de Down, né? Então, portanto, crianças de 3 e 4 anos com síndrome de Down podem receber a vacinação, diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial, doença cerebrovascular, doença renal crônica, anemia falciforme, obesidade mórbida, HIV, cirrose hepática. Então, é aí uma lista, né, de algumas das doenças e condições com prioridade para que as crianças possam ser vacinadas, essas com 3 e 4 anos, contra a Covid-19. Bom, o público que está nessa lista de prioridades precisa apresentar laudo médico, bem importante. Então, atenção, pai e mãe, que precisa levar o seu filho, que tem uma dessas condições, laudo. Esse laudo vai ficar retido na unidade de saúde. E começa a ser emitido amanhã, no Rio Grande do Sul, o novo modelo de carteira de identidade. Esse novo modelo usa o CPF como numeração. Inicialmente, o Departamento de Identificação do Instituto Geral de Perícias vai disponibilizar o serviço somente em Porto Alegre, somente na capital e, posteriormente, no interior do estado. A emissão do novo modelo da carteira de identidade no Rio Grande do Sul terá início terça-feira, mas somente no posto de identificação do IGP na Avenida Azenha 255 em Porto Alegre. Isso para análise do sistema virtual e verificação de velocidade de comunicação com a Receita Federal. Em 4 de agosto, o serviço se expande para o interior do estado. O novo modelo de carteira de identidade terá o CPF como número principal e, inicialmente, será apenas para quem emitir a primeira via do RG e com entrega prevista para 15 dias. A versão digital do documento ficará disponível na plataforma www.gov.br. A unificação do número do CPF e RG em todo o Brasil, segundo o governo, objetiva mais segurança e evitará fraudes e falsificações, porque a autenticidade do documento poderá ser verificada por QR Code. A emissão do novo modelo para a segunda via da carteira de identidade ainda não tem data prevista. O modelo atual de RG vale até fevereiro de 2032. E a gente fala agora sobre um assunto que com certeza incomoda muitos brasileiros. Você está no trânsito, está em casa, no horário de lazer, daqui a pouco toca o seu telefone, uma empresa de telemarketing querendo te oferecer um serviço, né? Quando vê aquele número é insistente, né? Você já até atendeu, falou que não quer o serviço, aí a insistência dessas chamadas. Bom, na última semana a gente mostrou aqui no NT Sul que 180 empresas tiveram as operações suspensas definitivamente por prática de telemarketing abusivo. Além da intervenção, o Ministério da Justiça e Segurança determinou a criação de um canal dedicado especialmente a denúncias dessa prática. Sabe aquelas ligações incansáveis que começam logo cedo, tocam, tu atendes e ninguém responde, e tocam de novo, e daqui a 10 minutos de novo, até que alguém finalmente responde, dizendo que representa a empresa tal e te oferecendo um produto ou serviço? Isso caracteriza telemarketing abusivo e virou uma prática recorrente das empresas que não respeitam dia, horário ou mesmo a recusa do consumidor em atender a tal chamada. Pois nós, consumidores, ganhamos mais um caminho para denunciar as práticas abusivas e inconvenientes de telemarketing. Um canal direto na internet onde devem ser denunciados os números de empresas que agem de forma insistente e desrespeitosa com os consumidores brasileiros. Estamos falando das inúmeras ligações, aquelas que eu relatei logo no início,
que nos atormentam a todos, diariamente, sem dia nem horário. O canal oferece um formulário onde os consumidores devem preencher dados como a data e o número de origem da chamada com DDD, o nome do telemarketing ou a empresa que representa e se foi dada a permissão para a oferta de produtos e serviços por meio do seu contato de celular. As denúncias formalizadas são apuradas pela Secretaria Nacional do Consumidor e encaminhadas aos PROCONs de todo o país para eventual abertura de processo administrativo pelo descumprimento de medida. Uma boa iniciativa, né? Bom, o link para acessar o formulário de denúncia das práticas abusivas pelos serviços de telemarketing está lá no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com. Repito para você, está aí na tela também o site aqui da TV, né, do NT Sul, tvcachoeira.novotempo.com. Lá você vai encontrar essa matéria, essa reportagem, e na mesma página tem o link para fazer essas denúncias, né? Gente, no início do mês, a gente mostrou aqui no NT Sul que estudantes do interior de Cachoeira e também de Caçapava do Sul estavam sem aula por falta de transporte há 45 dias. O tempo passou e dos 22 alunos, 15 ainda estão sem transporte para ir para a escola. Enquanto a maioria dos estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Antônio José Lopes Jardim curtem o primeiro dia de férias, 15 alunos sentem saudade de ir para a sala de aula. É que eles estão há 2 meses longe da escola porque não tem transporte. São estudantes do interior de Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul. Já mostramos este problema no início do mês, quando o número era ainda maior. Mas há 7 dias, a empresa responsável por fazer o transporte dos alunos da localidade do Doraznal recebeu da Secretaria Estadual de Educação a ordem de serviço. O transporte do Doraznal, da localidade do Doraznal, já retornou essa semana passada. Os alunos já estão frequentando as aulas normalmente. O transporte do Barro Vermelho, o contrato passou por um pequeno ajuste, né? Então ele retornou para a Secretaria Estadual de Educação, mas nós acreditamos que no início das aulas, no dia 1º de agosto, né, após o recesso escolar, já tenhamos o transporte do Barro Vermelho também funcionando. Então a nossa expectativa é grande para que a partir da volta do recesso escolar, todos os alunos já estejam frequentando as aulas normalmente, as recuperações já sejam feitas, né, para que a gente consiga dar um bom andamento no ano letivo. E agora nós vamos ver os recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas que estão se manifestando, trazendo seus pontos de vista, não é, sobre os temas que estão no ar. E eu quero convidar você que está em casa. Quer contar algo? Quer contar aí o que ocorre onde você está? Quer contar a sua notícia? Então bora fazer o NT Sul com a gente? Pega o telefone, manda o seu recadinho pra gente aí no WhatsApp. É o 51997697129. Tem também transmissão ao vivo no nosso Facebook. Muito obrigado a você que está com a gente aí no Face, compartilhando a nossa live, de olho nas informações que a gente publica diariamente por lá, facebook.com/TV Cachoeira. Quem está com a gente aqui no Face é a minha amiga Diva Oliveira, tá mandando aqui um feliz dia do colono e também um abraço a todos os motoristas de Cachoeira. Obrigado, Diva, pela participação. Bom começo de semana aí para ti, viu? Jean Ribner, boa tarde, uma ótima semana para todos. Obrigado, Jean, também pela companhia com a gente na hora do almoço aqui na telinha da TV Novo Tempo. A Ana Aires também passa por aqui desejando uma boa semana. Tá todo mundo aí com um bom sentimento, né? Começando esta nova semana aqui em Cachoeira do Sul. O Gustavo, parabéns a toda a colonada e motoristas da minha cidade que adoro. Obrigado, Gustavo, pela participação com a gente. Acho que essa data, entendo que essa data do 25 de julho, ela contempla boa parte da população que, de certa forma, temos as nossas origens em outros países, né? Familiares que vieram de outras regiões, a não ser que tenhamos a nossa ascendência dos povos nativos, locais, aqueles que já estavam por aqui há muito mais tempo. Mas a maioria realmente tem aí a descendência, não é, de familiares que realmente vieram de outras terras para cá. A Jurema também está com a gente.
está acompanhando o jornal diretamente de Porto Alegre, querida capital gaúcha. Abraço, Jurema, para você. Boa segunda-feira. Vamos para a tela? Vamos ver agora os recadinhos do nosso WhatsApp. E enquanto eu vou falando aqui os recados, vai interagindo, vai mandando a sua participação que a gente com carinho põe no ar por aqui. O Nelson, lá de Guaíba, Grande Porto Alegre, já fui colono e também motorista. Feliz dia destes heróis. Obrigado, Nelson, pela participação. Tudo de bom para ti aí em Guaíba, na Grande Porto Alegre. O William também está com a gente. As origens de minha família são uma mescla de italianos, alemães e africanos. Votos de sucesso aos nossos colonos e motoristas. Obrigado, William, pela participação. Grande abraço e obrigado aí pelo relato, viu? Quem mais? Isidoro Neves, aqui de Cachoeira do Sul. A estrada do Jeribá está em péssimo estado. Toda vez que chove fica intransitável. Não é possível que uma estrada de alta movimentação de veículos, não só de moradores, mas de transporte de insumos, grãos, animais, transporte escolar, seja ignorada por quem é responsável pelos reparos. A cada dia é um perigo, diz aqui o Isidoro, né? Então, só para enfatizar aqui, estrada do Jeribá, interior de Cachoeira do Sul. Bom, daqui a pouquinho tem mais participações dos nossos telespectadores. Obrigado a você que está mandando o seu recado, contando a sua notícia. Continuamos aqui aguardando as participações. Tem várias já a quem a gente agradece, não é? Cada um que está participando com a gente. Nós vamos mostrar aqui já em mais um bloco de interatividade. Bom, a gente vai para um intervalo rápido agora e na volta tem as oportunidades de emprego para essa segunda. E ainda, Cachoeira tem surto de diarreia e entra em alerta com o registro de vários casos. Nós fomos atrás de respostas e também de orientações para a população. FGTS vai distribuir parte dos lucros de 2021 com os trabalhadores e a gente vai explicar como você pode saber quanto vai receber. Convenções avançam e o Rio Grande do Sul já tem alguns candidatos definidos para as eleições de outubro. É logo depois dos comerciais. Não saia daí. Meio-dia e 36, o NT Sul já está de volta ao vivo e olha, a gente fala agora sobre um assunto que com certeza merece a atenção da comunidade aqui do município. Cachoeira do Sul está sob alerta epidemiológico em função do aumento de casos de doença diarreica aguda registrados nas unidades de saúde. A Thelma Tomás está na redação do NT Sul e traz detalhes para a gente agora. Thelma, boa tarde. Situação preocupante aqui para Cachoeira, né? Conte todos os detalhes. É isso, boa tarde Nunes, boa tarde para ti que nos acompanha em casa no horário do meio-dia, um assunto aí que merece a nossa atenção realmente. 121 casos registrados de diarreia aguda em Cachoeira do Sul entre o dia 26 de junho e 23 deste mês, sexta-feira passada, portanto. Não são números tão alarmantes frente ao que a gente observou no ano passado, em novembro, quando ocorreu realmente um surto de altíssima incidência em Cachoeira do Sul, mas já foi suficiente para alerta nas autoridades de saúde aqui do município, porque essa incidência de diarreia aguda pode ocasionar casos mais graves da doença. E por se tratar de uma virose, conforme que foi estudado e avaliado pela epidemiologia aqui de Cachoeira do Sul, pode se alastrar como qualquer doença viral, né? Um alerta especial aí para as crianças, idosos e principalmente para aqueles que têm algum problema crônico de saúde ou imunidade comprometida, porque o aumento das evacuações ou mesmo a questão de vômito pode desidratar muito rapidamente o organismo e desequilibrar todas as funções essenciais aí para que a gente mantenha a saúde em dia. Eu conversei hoje de manhã com a enfermeira Andréia do DVS e ela nos trouxe alguns detalhes sobre como a estrutura está se organizando, as orientações que estão sendo feitas para as famílias em Cachoeira, para os gestores, tanto de empresas quanto de escolas, onde são mais comumente identificados esses tipos de surtos, até porque a doença se espalha no contato, na falta de higiene das mãos e até no contato com superfícies contaminadas. Vamos ver o que ela falou. O alerta é principalmente para a gente evitar novos casos, né? Tivemos um aumento significativo assim, de casos, não estamos numa emergência, né? Nós já tivemos, em 2021, umas semanas com vários casos de diarreia, com internações, né? Mas esse é o momento da gente
chamar a atenção da população em geral e que as medidas de prevenção façam parte do dia a dia da comunidade. Então, nós temos que evitar todas as doenças infecciosas. E, neste momento, o alerta é para as doenças gastrointestinais. Mais um bichinho aí que a gente tem que ficar alerta, né? Não bastasse todas essas doenças que a gente vem acompanhando aí em surtos, Covid, doenças respiratórias, gripe, resfriados mais severos, né? Questões aí relacionadas ao clima que varia aqui no Rio Grande do Sul de 30 graus para 5 graus, como a gente vai experimentar agora durante essa semana. Tem mais esse aí que precisa da nossa atenção. O risco aqui é de evoluir para uma gastroenterite aguda. É importante ficar atento aos sintomas. Os sintomas de doença, como a gente já falou aí, eles tendem a se fortalecer ou a agravar de 1 a 3 dias, que também é o tempo do desaparecimento dos sintomas, né? De 1 a 3 dias vai sentir todos esses reveses, dores intensas do estômago, diarreia, vômito, febre, dor de cabeça, e durante os 3 dias seguintes tende a reduzir essas implicações na saúde. Mas o maior e o mais importante recado que vem aí da epidemiologia é o cuidado com as mãos, né? No cuidado da limpeza das mãos, dos ambientes, principalmente banheiros, e aqui aquelas pessoas que manipulam alimentos também, pode ser uma fonte de contaminação, e claro, a utilização de água potável. Tem mais um trechinho da minha conversa com a Andréia aí, com mais algumas dicas e orientações para o pessoal em casa acompanhar. A característica é de uma doença viral, né? O principal causador normalmente é o norovírus, e ele se transmite de uma pessoa infectada para uma outra. Ela desenvolve sintomas entre 24 horas, né, até 3 dias, e a pessoa desenvolve sintomas como febre, dor abdominal, náuseas, diarreia e vômito. Mas ela pode apresentar somente diarreia, né, o aumento das evacuações durante o dia, sem a dor e sem febre. Então, as pessoas, conforme a sua condição, ela vai desenvolver sintomas mais graves ou menos graves. A importância de evitar novos casos, né, é de que uma pessoa suscetível não tenha sintomas graves e não precise de uma internação ou atendimento mais especializado. Então, as crianças e os idosos ou algumas pessoas com doenças crônicas podem desenvolver alguma complicação de desidratação, né, desequilíbrio eletrolítico muito importante. Sobre os sintomas para quem está em casa ficar alerta, né? Dor de barriga, muitas idas ao banheiro, sensação de fraqueza, febre, mal-estar, pode ser um indicativo e deve imediatamente procurar, então, o serviço de saúde. Esses casos que a gente trouxe aqui de 121 nesse período de aproximadamente um mês, é apenas uma amostra, né, do número de casos que acontecem e que estão sendo notificados em Cachoeira, né, Daniel? A gente já sabe que é muito alto o índice de subnotificação, portanto, a gente sabe também, por conseguinte, que 121 casos notificados representam muito mais ainda do que a saúde consegue alcançar. Então, qualquer sintoma vai direto ao posto de saúde. Importante recado aqui para os gestores e para diretores, enfim, as pessoas que coordenam equipes e escolas principalmente. Qualquer caso que se relacione com a doença deve ser informado à vigilância epidemiológica. A Andréia traz os detalhes aí nesse outro trechinho que a gente separou. É muito importante que os profissionais da saúde e os responsáveis por organizações como escola, empresas, devem informar a vigilância epidemiológica na ocorrência de um surto. O surto ele caracteriza 2 casos com algum vínculo epidemiológico. Então, 2 pessoas na mesma semana que trabalham próximas e desenvolveram sintoma, 2 crianças da escola, 2 familiares da festa. Então, é muito importante que essa informação chegue para a vigilância tentar descobrir qual o agente causador e evitar novos casos. Dica bônus aí para quem tem pequenininho em casa ou está na escola.
A gente lembra que na época em que iniciou a Covid, existia uma forma de orientar as crianças sobre como higienizar as mãos, como lavar as mãozinhas, né? É importante retomar essa estratégia. Canta um parabéns a você com água e sabão, lavando bem a mãozinha, a pontinha do dedo, cuidar inclusive o punho. Isso é uma orientação das autoridades em saúde. Então, canta um parabéns a você, quando terminar o parabéns a você, a mãozinha vai estar bem limpa. E importante destacar, diferente do coronavírus, os cuidados em saúde aí para evitar essa diarreia aguda, esse vírus da diarreia aguda, é água e sabão. Álcool gel não funciona para combater esse risco aí da infecção. Inclusive, as superfícies não podem passar só um paninho. Tem que dar uma esfregada com sabão e água para garantir que esse bichinho seja exterminado dessas superfícies. A gente separou aí rapidinho uma cartelinha com algumas orientações da Secretaria de Saúde aqui de Cachoeira do Sul sobre os cuidados e procedimentos. As pessoas com sintomas, então, como a gente diz, já disse aqui no início dessa conversa, repouso, muito líquido e para evitar desidratação e cuidado aí então com as crianças e idosos, sintoma grave, piorou um pouquinho, corre para a unidade de saúde mais próxima. Além disso, a orientação também diz que é preciso consumir água de fontes seguras, uma água potável, uma água tratada, né, que tenha no mínimo uma desinfecção por cloro ou qualquer outra tecnologia e, claro, em situações de emergência, ferver sempre a água antes de consumo. E essa fervura tem que ser de, no mínimo, 5 minutos. A limpeza das superfícies, como eu falei agora há pouco, dos equipamentos e utensílios que, eventualmente, a gente utiliza aí para preparar os alimentos, deve ser feita com a água também tratada ou fervida, assim como tem que ter cuidado a hora que for fazer o gelo. A água também precisa ser água potável de uma fonte confiável ou fervida, se não for uma água tratada com cloro. Lavar a mão sempre com água e sabão, como a gente falou agora há pouco, principalmente depois que utilizou o banheiro, quando trocou a fralda do bebê e antes de preparar ou manipular qualquer alimento ou objeto onde são realizadas ou feitas as refeições. Pessoas com sintomas devem evitar, inclusive, o contato com alimentos e é preciso reforçar a higiene pessoal mesmo depois de passar esses 3 dias de doença e mais os 3 dias de recuperação. Ou seja, quando sumirem os sintomas, seguem os cuidados. Caixa d'água, para quem tem, é preciso, por norma, né, fazer a limpeza pelo menos uma vez ao ano ou sempre que precisar, que julgar necessário. A dica importante que eu falei há pouco, álcool em gel ou líquido não é suficiente para a limpeza e higiene de mãos e nem de superfícies. Esse uso do álcool aí só vale para o coronavírus. Então, é importante agora aliar as duas estratégias, Daniel, para garantir que não tenha nem Covid e agora também nem o vírus da diarreia aguda. Precisando de alguma orientação extra, procurar as unidades de saúde e reforçar, como a gente já vem falando há quase 3 anos, a higiene das mãos, a higiene dos ambientes, o máximo possível, né? Vamos tentar vencer mais essa agora, né, Nunes? Mais esse bichinho aí que chegou colocando toda a cidade em alerta. É isso aí, Thelma. Obrigado pelas informações. Higiene é a receita, né? Água e sabão. Thelma Tomás falando ao vivo, diretamente aqui da redação do Telejornal NT Sul. Gente, o Comitê de Combate à Dengue de Cachoeira do Sul se reuniu para tratar do atual cenário da doença no município e também para preparar as ações para o período de primavera e verão. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, foram mais de 1.000 contaminados leves, além de 3 óbitos confirmados devido à doença. Os supermutirões foram determinantes para esse número não aumentar. Ao todo, 7.500 residências foram visitadas. No final do encontro, foi cogitado o pedido de situação de emergência junto ao governo do estado por causa da dengue para os meses de calor. E a semana deve ser de calor em pleno inverno. Inclusive, vou pedir para a nossa produção para a gente para mostrar rapidamente aqui a condição do tempo agora, aqui no centro de Cachoeira do Sul, né? Vamos ver como está o tempo, portanto, aqui no município de Cachoeira do Sul, neste comecinho de semana. Olha aí, ó, céu azulzinho, azulzinho, câmera externa aqui da TV Cachoeira mostrando a condição climática, né? Bom, não é aquele calor todo, aquele calor de verão, mas são temperaturas mais altas do que o esperado para essa época. Então a gente vai ver agora todos os detalhes na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu novamente com muita umidade, como a gente vê nas imagens, uma cerração bem fechada.
Mas ao longo do dia o sol aparece entre nuvens. Temperatura mínima 18 graus, máxima 26. Terça-feira deve seguir com sol entre nuvens, sem chuva. Temperatura mínima 17 graus e máxima 28. Quarta-feira é mais um dia quente, atípico para essa época do ano, com sol entre nuvens. Temperatura mínima 18 graus e máxima 28. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O clima abafado registrado durante o fim de semana segue no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, com temperaturas que podem chegar ao redor dos 30 graus. Apesar do sol com nuvens em grande parte do estado, regiões sul e campanha podem ter chuva durante o dia. As temperaturas mais elevadas devem ser sentidas na região do noroeste gaúcho e também na capital. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, 27 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 25. Na região norte, em Passo Fundo, 24 graus. Em Santa Maria, na região central, também 24. Em Tramandaí e Torres, litoral norte gaúcho, 25 graus. Também 25 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. Um Celta com placas da cidade de Eldorado do Sul bateu em um poste na rua Saldanha Marinho, centro de Cachoeira do Sul. O acidente aconteceu na madrugada de domingo. O condutor, que teria perdido o controle do veículo, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Caridade e Beneficência, onde recebeu atendimento e recebeu alta durante a tarde. Já na tarde de domingo, outro acidente foi registrado nas imediações da Ubra. Uma bicicleta bateu na traseira de uma Paraty que teria parado repentinamente sem que o ciclista percebesse. O mesmo teve ferimentos, mas sem gravidade. E a gente confere agora as vagas de emprego informadas pela agência FGTAS de Cachoeira do Sul. Tem oportunidade para emprego fixo, temporário e até vaga para Pantano Grande. Confere aí. A agência FGTAS Cine de Cachoeira do Sul está com 20 vagas de emprego para 12 setores diferentes nesta segunda-feira. Uma vaga para eletricista. É preciso ter experiência em alta e baixa tensão e NR10. 3 vagas para carpinteiro. 2 para pedreiro, 2 vagas temporárias de 6 meses para armador, 1 vaga para mecânico de manutenção. É preciso ter experiência comprovada e cursos nas áreas de elétrica e mecânica. 2 vagas para mecânico de automóveis, 2 para gerente de restaurante. Para estas vagas é preciso ter disponibilidade total de horários, ensino médio completo e experiência. 2 vagas temporárias de 6 meses para pedreiro e 2 para carpinteiro, também temporárias de 6 meses. Tem também uma oportunidade para serviços gerais e 2 vagas para Pantano Grande, uma de campeiro e outra de tratorista. Os contatos para agendar atendimento no FGTAS Cine são 5137235414 e 51984953532. Em Cachoeira do Sul, a agência fica na rua Júlio de Castilhos, número 137. E atenção para essa informação, parte do lucro do FGTS em 2021 vai ser distribuída aos trabalhadores. Na sexta-feira, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço definiu o valor que vai ser repassado aos trabalhadores. O total é de 13 bilhões e 200 milhões de reais, o maior valor líquido desde que o dinheiro começou a ser dividido. Segundo estimativas, atualmente mais de 106 milhões de trabalhadores têm contas vinculadas ao FGTS. As contas com saldo são mais de 207 milhões. Pela lei, a distribuição do lucro deve ocorrer até 31 de agosto. Tá, mas e aí? Quanto que vai cair na minha conta desse montante todo? Vamos lá. O pagamento é feito por meio de crédito direto nas contas do FGTS, que tinham saldo no dia 31 de dezembro. E é esse saldo que é levado em conta para saber quanto a pessoa vai receber. E essa é a pergunta que não quer calar. Afinal, quanto eu vou receber? Tô rico? A gente vai agora aqui para a tela para ver direitinho quanto cada trabalhador vai receber desse montante, né, dos 13 bilhões que serão distribuídos. Então vamos lá. Primeiramente, quanto cada trabalhador recebe? Aqui um índice de distribuição. Cada trabalhador tem direito a um percentual de 0,02748761. O que significa isso, Daniel? Significa o seguinte, haverá aqui um cálculo, né? Vai se pegar aí o valor
que estava disponível em 31 de dezembro de 2021 e multiplicar por esse índice de distribuição. Como é que fica? Então, digamos que a pessoa tinha ali no final do ano passado, no fim de 2021, um valor de R$100 na conta do FGTS. Então, 100 vezes 0,02748761, ou seja, terá um lucro aí de R$ 2,75. Mas vamos dizer que a pessoa tinha R$1.000 no seu FGTS no fim de 2021. Então, só multiplicar 1.000 por esse índice, né, de 0,02748761, ou seja, teria aí uma rentabilidade de R$ 27,49. Agora você que está em casa já sabe, não é? É só verificar quanto você tinha de saldo de FGTS no fim de 2021 e multiplicar por esse índice, não é? Por esse percentual, para você chegar exatamente ao lucro que vai ser creditado diretamente na sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Bom, e a gente fala agora do Auxílio Brasil, porque o governo federal antecipou o pagamento da parcela de agosto. A antecipação pode ser de 9 ou 11 dias, dependendo do número final do NIS, o número de identificação social. A gente vai voltar aqui para a tela para conferir esse calendário completo. Então, se você é beneficiário do Auxílio Brasil, fique atento para ver quando o valor vai ser liberado para você. Vamos aqui para a tela? Então, já temos aqui, conforme o final do NIS, não é? Final 1, 9 de agosto, previsão do final 2, 10 de agosto, 3, dia 11, para NIS final 4 lá no dia 12, final 5, dia 15, final 6, dia 16, final 7, dia 17, final 8 no dia 18 de agosto, final 9 no dia 19 de agosto e para quem tem o NIS, final 0, previsão de pagamento no dia 22 de agosto. Então esta é a antecipação do Auxílio Brasil aqui no nosso país, não é? Para quem é beneficiário. Um detalhe importante é que essa antecipação é só para o mês de agosto. Para setembro, outubro, novembro e dezembro, não teve nenhuma mudança. E a corrida pelo Palácio Piratini, para o governo aqui do Rio Grande do Sul, começa a ganhar forma. Nesse final de semana, as primeiras convenções partidárias foram realizadas e já tem definição de candidatos e também alianças. Até o momento, 5 partidos já apresentaram seus candidatos ao governo e 3 ao Senado. O prazo para apresentar a chapa encerra no dia 5 de agosto. O cenário político para as eleições no Rio Grande do Sul define os primeiros candidatos após as convenções partidárias. Até o momento, 5 políticos oficializaram as candidaturas. O primeiro nome definido foi do empresário Roberto Argenta, do PSC. O Solidariedade completa a chapa com a indicação de Nívia Rosa como vice. Na sexta-feira, foi a vez do PL oficializar Onyx Lorenzoni como candidato ao governo do estado. O vice ainda não foi definido. A vaga foi oferecida ao MDB. O PSB também confirmou o nome de Beto Albuquerque ao Piratini. As vagas para o Senado e vice estão abertas. O Partido Novo também definiu de forma oficial a dobradinha de Ricardo Jobim e Rafael Dresch ao governo gaúcho. E, por fim, o vereador em Porto Alegre, Pedro Ruas, foi confirmado como candidato do PSOL. Para o Congresso Nacional, 3 nomes estão definidos. Lazier Martins, do Podemos, tentará a reeleição. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, será o nome do Republicanos. E Roberto Robaina tentará uma vaga no Congresso Nacional pelo PSOL. As demais candidaturas devem ser definidas ao longo das próximas 2 semanas. E a gente vê agora recadinhos dos nossos telespectadores, muitas homenagens pelo Dia do Colono e do Motorista. Isabel Cristina, em Ibirubá, é feriado pelo Dia do Colono e Motorista. Beijo pro filhão Vitor Hugo, sempre ligado. Obrigado, Isabel. Abraço aí pro Vitor também, obrigado pela participação. Vamos para a tela, tem recados aqui do nosso WhatsApp. A Jocelaine Silva, olha essa situação, olha o atoleiro, sábado no Barro Vermelho. Este carro caiu para dentro da valeta e precisou de um trator para puxar. É barro que não termina mais, né, minha gente? Com essa umidade toda, as situações das estradas de interior realmente estão bastante complicadas.
Quem mais? O Everton também está com a gente. Até agora, a Secretaria de Obras não deu jeito em patrola na rua Laurindo Machado, acesso aos bairros Vila Nova, Parque Primavera. Está cada vez pior a buraqueira, tem partes da rua, os carros estão raspando embaixo e muito buraco, conta aqui o Everton. Obrigado, Everton, pela participação. Fica aqui esse pedido de atenção, não é, para a Secretaria de Obras. A Cleusa, um feliz dia do colono e do motorista, parabéns. Obrigado, Cleusa, pela participação, muito obrigado aos demais telespectadores que também mandaram seus recadinhos por aqui. O NT Sul de hoje está terminando. Acesse tvcachoeira.novotempo.com para outras informações e amanhã a gente se vê de novo. É o meio-dia e eu espero por você. Uma ótima tarde, até amanhã, fique com a Novo Tempo. Tchau!